Olá, frequências do meu coração, muita paz, muito bem. Eu sou Daily Rose, nordestina, estou aqui para falar sobre minhas experiências, Sobre situações que eu vivo, coisas que eu aprendo, Tenho muito vídeo aí falando sobre a ressonância do professor Hélio Couto, que foi a ferramenta que me trouxe para dentro de mim mesma, Que fez eu retornar para o meu eu. É maravilhoso, quem não conhece, pesquise aí Hélio Couto e você vai acabar sabendo tudo que você precisa. Bom, eu acredito que nenhum conteúdo chega para mim à toa, assim como para você também. Se você chega nesse vídeo é porque você precisa, tem algo bom para você. Então continue, que eu quero falar sobre situações às quais a gente se coloca, E que a gente possa estar vivendo cega, sem perceber. Como eu acredito muito nessa co-criar realidade, que destino vem de uma frequência da qual vibramos, eu acredito muito que o destino ele vem da nossa frequência, ele é criado pela nossa frequência. A frequência de energia, o que está vibrando no nosso campo, o meu corpo físico é resultado dos meus corpos sutis. O meu corpo físico é o resultado daquilo que ninguém vê, tá? Então vamos lá. Assim como uma árvore é o resultado de uma sementinha que está lá embaixo do chão e que ela é sustentada, por toda a raiz que ninguém vê, assim somos nós. Eu acredito muito nisso e entendo as crenças de cada um. Então vamos lá, e respeito, mas eu acredito nisso. 3 situações as quais a gente às vezes estamos e que está criando realidades difíceis para a nossa vida, está trazendo, está emanando situações, pessoas, lugares, nos levando a lugares também, para que a gente possa viver experiências difíceis. Quando eu estou em um lugar vamos dizer, tem 3 lugarzinhos aqui, 1, 2, 3. Eu estou no lugar de inocente, de vítima ou de culpa. São 3 lugares horríveis. Nós precisamos sempre estar prestando atenção. Eu sempre acho que eu estou inocente. Eu sou inocente. Quando é que é uma pessoa inocente? Não, eu não chuto cachorro, Ai, os idosos, tadinhos, eles são tão inocentes, eles são vulneráveis. O que é que eu posso dizer assim também? Não fui eu que derramei aquele leite, mas enfim, eu não tenho uma atitude nenhuma para ajudar um idoso. Eu não faço e nem acho nada sobre pessoas que chutam cachorro. Tá ali o leite derramado na casa, não fui eu. Tudo bem? O mundo acaba, entende? Eu sou casada e meu marido tá todo endividado, mas eu pago todas as minhas dívidas. Eu sou inocente, tá? O inocente, ele muito pouco ele recebe, porque o inocente, ele prefere não dar, não receber, tá? Ele tá sempre se esquivando de tudo. Assim, acaba se esquivando da prosperidade, de um grande amor, Ele sempre está na inocência. E a culpa? A culpa é quando, consciente ou inconsciente, eu tenho uma vibração de culpa. É quando eu começo a juntar um dinheiro, aí eu quebro uma perna, eu tenho que gastar todo aquele dinheiro. Quando eu consigo um dinheiro para construir uma casa, aí acontece uma batida de carro ou infiltração naquela casa. Entende? Culpa é prejuízo. Culpa é prejuízo. Você vai fazer uma viagem, você adoece, ou um filho adoece. Você começa a malhar, você começa a ficar bonita, saudável, seu corpo, de repente acontece alguma coisa que você tem que parar tudo. A culpa traz muito essa não continuidade das coisas boas para a sua vida. Quando tem uma culpa consciente ou inconsciente, é como se eu dissesse assim, eu não mereço. Então eu tenho força, eu começo
as coisas chegam para mim, o dinheiro chega, eu me fico endividada, eu compro demais, ou eu não consigo equilibrar ele para que dê para tudo. Enfim, isso é uma vibração de culpa. A gente precisa prestar bastante atenção. E às vezes você, não, eu nunca matei, nunca roubei, mas às vezes você passa por algo na sua infância, na sua adolescência, e é tão banal, gente, é tão mínimo, mas gerou uma culpa grandiosa em você. Pela sua inocência, né, infantil, adolescente, você se sentiu muito culpado. Eu vou contar uma história sobre culpa. A minha mãe, ela deixou a gente com meu pai. E aí, quando eu tinha 8 anos de idade, ela mandou uma amiga dela do Rio de Janeiro vir aqui em Sergipe e pegar eu e minha irmã, tá? Éramos 3, eu, minha irmã e meu irmão. Eu, a do meio, a minha irmã mais velha, eu, a do meio e meu irmão mais novo. Se eu tinha 8, ele tinha 7. E aí, a gente ficou super feliz. Eu me lembro que, nossa, foi o sonho da vida. E aí a gente foi. Só que antes de eu partir, eu olhei pro meu irmão, ele tava assim, com um shortinho velho, rasgado, magro, triste lá no sofá. E o meu pai, quando eu fui dar tchau a ele tava chorando. Nossa, aquilo ali eu não consegui esquecer. Eu viajei, na época foi de ônibus, 2 dias e 2 noites num ônibus, ou era 2 noites e um dia, ou era 2 dias e uma noite, uma coisa assim. E aí a gente foi, e foi horrível, porque eu fiquei com a sensação de culpa. Eu achei que eu estava abandonando a pessoa que nunca me abandonou, que foi meu pai e meu irmão, que a gente era muito ligados. E foi uma tragédia, né? Foi uma tragédia, eu chorava todos os dias, eu ligava para ele todos os dias. E depois que eu fiz constelação familiar, que isso veio à tona, estava inconsciente isso para mim. Tipo assim, uma bobagem, o que é que eu tenho? Que culpa eu teria, né? Mas eu associei isso, que eu estava deixando o pai que não tinha me abandonado. E quando eu fiz uma constelação, isso veio muito. Tipo, eu fiz uma constelação e percebia que eu olhava para o pai e tal e tal. Na hora não apareceu para mim isso. Mas depois, porque a constelação ela reverbera na sua vida, né? Durante alguns meses. Que a gente sempre fala que a alma é lenta, né? Ela faz movimentos lentos, porque são muitas memórias. Então, ela vai devagar, destrinchando, desemaranhando, trazendo luz, trazendo essas informações à luz. E aí, um certo dia eu me lembrei e eu chorei muito, 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 muito. E aí a gente faz, né, o processo de perdão, de entender, tá, que eu era apenas uma criança. Eu não estava, eu queria muito ver minha mãe, mas eu não queria também abandoná-la, enfim. Até que a gente vai limpando essas informações, não é limpando, é transformando. A compreensão transforma. E enfim, e assim seguimos a vida, às vezes com várias situações. E com as constelações e com terapia eu consegui muito, muito ver. As coisas vinham para mim, né? Essas questões para ressignificar, né? Com uma compreensão de adulto agora, com amor a tudo aquilo que aconteceu. Compreendi, amei. É diferente de aceitar, sabe? Eu aceito. Isso é um pouco soberbo, mas compreender é muito amoroso, é muito genuíno, é muito harmonioso. Então, a outra, né? Eu falei da inocência, da culpa, a vítima. Gente, vítimas não prosperam. A vítima, ela sempre tá, olha, como é que vai mudar a nossa vida? Se o meu marido é assim, é assado, é aquilo. Eu não aguento mais. Ele não muda. Olha, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas com ele não dá, ele não deixa, ou ele faz isso, ou ele faz aquilo. Gente, como é que eu vou trabalhar com esse monte de filho? Gente, os meus filhos tomam todo meu tempo. Gente, a minha casa é muita coisa para fazer. Eu estou exausta, estou cansada. Não porque minha mãe não me ajuda, não porque minha mãe se mete demais nas minhas situações. Ah, porque esse governo, não, o meu chefe, ó, ele faz assim, ele faz assado. Gente, isso tudo é vitimismo. É você não querer olhar. Às vezes o seu chefe é ruim, é uma cocriação sua.
Você está co-criando essa realidade, tá? Você está sendo levada para lugares, para trabalhar com pessoas, entendeu? Que vai fazer justamente isso, você não prosperar. Porque você é uma vítima. Eu preciso me responsabilizar. Se eu estou num trabalho que eu não amo, por que eu estou? Se meu marido me atrapalha tanto, por que eu não deixo? Se ele não prospera, por que eu não prospero? Eu sou livre. Deus, nosso Pai, nosso Criador, nos deu livre arbítrio, queremos Ele ou não. A gente é que escolhe por que eu não tenho esse livre arbítrio no meu relacionamento, na minha casa. Se não dá para eu trabalhar agora, por que eu não compreendo isso? Se meus filhos são pequenos e eu não posso trabalhar agora, por que não amar ficar nesse lugar? Por que não colher frutos disso? Sabemos muito bem que uma mãe em casa é maravilhoso, mas por que eu não faço brigadeiro para vender? Por que eu não faço pudim? Faço os pudim e vendo os pudim já geladinho, pronto. Boto lá no Instagram. Peço ajuda a alguém do Instagram. Espalha aí para mim que eu vendo pudim pronto inteiro já. Gente, é vitimismo. Puro vitimismo. Vítimas não prosperam. É a maior tipo assim, sabe o que é jogar tempo fora? É a vítima. Então, o inocente, ele não faz nada, mas também ele se tá todo o fluxo de vida, de prosperidade, está desviando dele, porque ele está ali, ó, não fui eu, não quero saber, eu não faço nada. A vítima, ela está o tempo todo, o tempo dela é para julgar e culpar o outro e justificar os fracassos dela, o que não está dando certo na vida dela. Porque ela não quer olhar para ela. Se ela olhar, ela vai saber, eu não gosto disso, não vai ser esse caminho que eu vou seguir. Tá? Não é sobre o meu chefe, é sobre as minhas escolhas. Não é sobre meu relacionamento, é sobre minha postura em tudo isso. E aí, a culpa. Eu preciso ver o que é que está me causando culpa para que eu possa parar de ter tanto prejuízo, sabe? Uma vez, eu conheci um rapaz que ele sempre roubava, né? Na balança. Eu trabalhava, meu pai teve um bosque lá e aí a gente amava isso. E aí ele tinha um bosque e ele ensinava a gente a pesar o feijão, o arroz, essas coisas assim, que lá tudo era pesado. Como era que a gente conseguia uns quilinhos a mais. Eu me lembro, só que a gente era muito boa, a gente era muito nova, a gente nem roubar, a gente não conseguia entender como ele fazia aquilo, enfim. E aí, hoje, né, entendendo sobre essas coisas, eu me lembro que, tipo assim, ele vivia com ferida na perna. Todo funcionário que ele tinha roubava ele. Tipo assim, ele não prosperava. Tudo acontecia. Aquele dinheiro que entrava para ele saía. Porque a mente dele, o padrão mental dele de fazer aquilo estava ok. Ele fazia, mas a alma não. Na consciência da alma, na consciência dele, aquilo era errado. Então ele queria prosperar, ele queria ganhar. Ele achava que assim ele ia conseguir ganhar. Certo, ele fazia, mas a consciência não queria isso. A consciência dele era devolver o que aquilo não era honesto. Entende? É inconsciente isso. Então é isso. Espero que tenha ajudado. Preste bem atenção, sabe? Aos seus resultados. O que está acontecendo na sua vida? Você está vivendo o que você gostaria de viver? Você está no caminho? Outra coisa, tudo isso, qualquer situação que você identificar, isso não é para você se julgar, nem para você se culpar, se torturar, tá? E muito menos se desesperar, achando que você vai mudar assim da noite para o dia. Se eu tenho esse padrão de vitimismo, de vítima, eu tenho 46 anos hoje. Se há 46 anos hoje eu vendo esse vídeo, um vídeo desse, eu percebo, nossa, eu sou a vítima total. Agora eu vou enlouquecer, pirar, ficar triste? Não, tá? Eu vou começar a trabalhar isso em mim. Eu anoto, entendeu? Eu vou anotar. Quando eu perceber que eu estou acusando outro, ou que eu estou responsabilizando o outro por alguma coisa que esteja acontecendo na minha vida agora, eu vou escrever o que é que eu estou achando que é o outro.
Vou meditar sobre isso. É ele mesmo? E se for eu? E se eu fizer diferente? Entendeu? E aí você vai mudando. Tipo, quando eu descubro, vamos supor, meu chefe sempre tá achando ruim que eu saio pra lanchar, ou eu não faço o serviço assim. Ah, não sei o que, porque ele. Se eu parar e pensar, será que ele tem razão? Será que eu posso fazer diferente? O que é que eu posso fazer para mudar essa situação? E você escreve o que você acha ruim, né? Que a pessoa está fazendo. De imediato, o padrão mental é vitimismo, então é ele. Então você vai escrever o que você acha que ele está fazendo e depois você vai escrever como você, que postura você pode ter diante disso, como você pode transformar isso e não culpá-lo mais. Então, ao menos por hoje, né, eu não vou me vitimizar, eu não vou ficar na inocência e também não vou me culpar. Lembre, tudo que você perceber desses três lugares, se você estiver em um desses três lugares, ou nos três, como eu também eu sempre estive nos três, não é para se culpar, não é para se julgar, muito menos se condenar. É só acolher tudo isso, é sua sombra, e começar a transformar. E é muito bom a gente fazer terapia, né? Para uma pessoa nos ouvir e a gente falando, a gente solta as sombras, tá? E um terapeuta, ele percebe as nossas sombras. A gente conversando, ele percebe as nossas sombras. E aí, você vai fazer o quê? Você vai ressignificar tudo isso. E não é assim do dia para a noite. Continue na terapia, continue conversando e você vai ver seu campo se limpando, sua frequência, sua vibração energética se transformando em luz, em leveza e a vida começa a fluir muito mais agradável, muito mais harmoniosa e o amor começa a entrar. Então, um cheiro para vocês, frequências.